Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender várias funcionalidades básicas, porém essenciais da Unreal Engine, como por exemplo, como trabalhar com Static Mesh Actors, como navegar na minha cena, como criar malhas utilizando geometrias por meio de brushes e várias outras coisas. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou iniciar aqui a minha Unreal Engine. Então, vou pegar a versão 4.26.1. Você pode escolher qualquer versão. Então, que nós vamos trabalhar, ela funciona em qualquer versão da Unreal. Podem ficar tranquilos. Abrindo aqui a Engine, pessoal, eu posso escolher entre carregar um projeto existente na minha máquina ou criar um novo projeto baseado em game, em filme, arquitetura, automotivo. Então, vou criar um projeto relacionado a games, tá? E aqui eu posso escolher um template para meu projeto. No caso, vou criar um template, pessoal, em branco. Ó. Não vou escolher nenhum template de jogo já pronto, como por exemplo, First Person, Flying, Puzzle. Vou criar um projeto em branco que vem apenas uma cena com uma plataforma, ó, tá? Que o que nós vamos ver, nós vamos construir os nossos elementos. Então aqui, avançar. Vou tirar aqui o Starter Content, no Starter Content. O que é esse Starter Content, pessoal? Para quem não conhece, é um conjunto de assets que já vem no seu projeto para facilitar o desenvolvimento do mesmo. Então, eu não quero que venha nenhum conjunto de assets, tá? Vou criar um projeto que vai ser Blueprint, com a qualidade máxima. Ray Tracing está desabilitado, tá? E é isso. E vai ser para desktop. Essas configurações aqui, pessoal, que nem desktop, para mobile, eu posso alterar tudo no decorrer do projeto, mas não é o nosso foco fazer essas alterações no projeto, tá? O foco inicial hoje é trabalhar com malhas, atores e brushes. Então aqui eu vou dar um nome para o nosso projeto. Então, vou colocar aqui, ó, malhas, tá? Vou mudar a pasta onde eu vou salvar esse projeto. Vou colocar aqui, ó, café com leite, café com leite, tá ok? Vocês podem salvar na pasta que vocês desejarem. E aqui eu vou colocar aqui, ó, malhas, atores, pronto, malhas e atores, tá ok? E vou criar o projetinho, pronto. Agora vamos aguardar ele iniciar a engine. E pronto, pessoal, olha que legal, já iniciou a engine, tá? Eu tenho aqui a minha cena, que vocês podem ver não tem praticamente nada. Se eu olhar aqui no World Outliner, que mostra tudo que tem dentro da minha cena, que está carregada, o que ela tem? Ela tem um componente de atmosfera, né, que dá essa visualização de ambiente de luz, tem um ponto de luz, tem um floor, que é esse quadradinho aqui, um chão, tem um player start, que quando eu der um play aqui, ó, é onde ele vai iniciar o meu jogo. E quando eu mexo o mouse, eu estou navegando aqui por meio do meu palm. Tem um Sky Sphere, né? E Skyline, que são componentes, objetos aqui que trabalham para dar essa atmosfera que a gente está visualizando aqui no jogo, ó, as nuvenzinhas, né? E esse reflection também. Então é um conjunto que no frigir dos ovos, se eu pegar a atmosfera, o ponto de luz, o Sky Sphere, Skylight e o Sphere Reflection, a somatória deles todos proporcionam essa visualização agradável aqui do ambiente. Entenderam? Então, praticamente, pessoal, nossa cena não tem nada, ó. Ela só tem aqui um floor, tá? E aí, para quem não sabe ainda movimentar dentro da cena, como que eu faço? Com o mouse, se eu clicar e mexer para os lados, ó, é como se eu olhasse
para os lados. Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e movimentar o mouse para os lados, ó, é como se eu virasse o pescocinho. Ó. Se eu empurro para frente, eu ando para frente. Se eu empurro para trás, eu ando para trás. Viram que legal? Botão direito do mouse. Olha ali, ó. Eu consigo rotacionar. Então, é como se eu estivesse virando, né, num ângulo de 360. Quando eu ando para os lados. Se eu empurro para cima, eu olho para cima. Se eu empurro para baixo, eu olho para baixo. Então, essa é a mudança básica que tem, ó, tá? O botão esquerdo, botão esquerdo do mouse, eu olho para os lados, como eu já tinha falado. E se eu empurro para frente, ele anda para frente. Se eu empurro para trás, ele anda para trás. O botão direito do mouse, ele olha para os lados e olha para cima e para baixo. Tá vendo? E aí também eu posso fazer o quê? Navegar por meio das setas. Olha lá, ó. Só de apertar as setas eu consigo andar. E é como se fosse um joguinho, pessoal. Então, se eu clicar o botão esquerdo do mouse, ó, segurar e usar setinhas, eu consigo me locomover no cenário. Tá vendo? E a mesma coisa com o direito, ó. Tá vendo? Então, eu posso usar os botões do mouse para me posicionar no ambiente 3D e me mover com as setas ou com a WSD. Ó, bem tranquilo. Beleza? Então, como se fosse num videogame. A movimentação é igual. E se eu segurar os dois botões do mouse, o esquerdo e o botão direito, ó, o que acontece? Ele se movimenta para cima, quando eu empurro para cima, se movimenta para baixo, se movimenta para o lado esquerdo e para o lado direito. Tá vendo? Ó? Então, basicamente, a movimentação aqui na cena é essa. É bem tranquilo. Tá? Fechou? Agora que nós aprendemos um pouco da movimentação aqui, vamos para o nosso foco, né? O que eu vou fazer, pessoal? Se eu vier aqui no Content Browser, ó, eu consigo ver o conteúdo que eu tenho no meu projeto. Tá vendo? Então, eu tenho uma pastinha Content, que basicamente, se você olhar aqui, não tem nada, ó. Tá vendo? Eu só tenho a pasta Content e não tem nada aqui dentro do meu jogo. Não tem nada criado, tá? Só tem as coisas do mundo aqui. Entendeu? E eu posso salvar. Então, se eu clicar em Save, ó, o que acontece? Dentro da pastinha Content, ó, eu posso criar um mapa, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Posso salvar esse mapa atual. Então, eu posso vir aqui, ó, o que eu vou fazer? Dentro de Content, eu vou criar uma nova pastinha, vou colocar Maps. Dentro de Map, eu vou criar um nome para esse mapa. Vou chamá-lo de Map 1. Olha que nome sugestivo. Pronto, salvei. Então, esse mapa aqui agora já está salvo. Olha aqui o nome, apareceu Map 1 aqui em cima. Está aqui. E o mapa está aqui, ó. Tá vendo? Então, esse arquivo representa o nosso mapa que vocês estão vendo aqui na cena. Tá? Pronto. Então, o meu mapa é a minha cena, para ficar mais claro para vocês. Maravilha, pessoal. Agora que nós já aprendemos a navegar no mapa aqui, na nossa cena, né? E vimos todos os elementos que foram criados inicialmente, nós vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos conhecer um dos elementos mais utilizados aqui dentro da Unreal, que nós chamamos de Static Mesh Actor, tá? Então, o que é um Static Mesh Actor, pessoal? Vou pegar aqui, ó, se eu vier em Basic, tem vários elementos aqui dentro de Basic, vou clicar aqui no Cube e vou arrastá-lo aqui para dentro. Ó, na hora que eu peguei esse objeto cubo, ó, quando eu coloco o mouse em cima dele, ele já fala, ó, Static Mesh Actor é uma instância, ó, de uma malha no mundo. Então, basicamente, o que é um Static Mesh Actor, pessoal? É uma malha que foi instanciada no mundo. Viram que legal? No nosso mapinha aqui, tá? Então, o que é uma malha, Danilo? Você pode pensar que a malha é um objeto aqui que representa a parte visual de um elemento dentro do jogo. Então, pode ser um corpo, um vaso, uma cadeira e assim sucessivamente. Entenderam? Então, no caso aqui, um cubo
a malha representa o quê? Um quadrado. Então, quando eu arrasto uma malha aqui para dentro, ele se torna o quê? Um Static Mesh Actor, tá? E se eu seleciono esse objeto, eu consigo ver as características deles, ó, os detalhes dele. Todo objeto, pessoal, independente do tipo, ele vai ter uma característica importante que é a parte do transform, que representa a sua localização, rotação, escala e mobility, tá? O que são esses detalhes aqui, ó? Só para vocês verem, vamos trabalhar com localização. Então, selecionei o meu quadrado, o meu cubo. Se eu vier aqui em cima, ó, eu posso alterar a sua coordenada no mundo aqui, tá? No nosso mapa. Então, cliquei aqui, eu tenho os 3 eixos, o eixo X, Y e Z. Se eu clicar nas setinhas, eu movimento o meu objeto aqui no meu plano. Olha que legal, tá? O eixo Z é o azul, o X é o vermelho e o verde é o Y, tá? E eu posso movimentar, alterar os seus valores por aqui, as propriedades de localização do meu objeto no plano, por meio das setas, ou na sua barra de detalhes, ó. Então, quando eu seleciono um objeto, eu posso ir nos detalhes dele e alterar a sua localização por aqui, ó. A coordenada x, y, z, eu posso mudar por aqui, tá? E uma coisa legal, toda vez que eu mudo um valor padrão dos detalhes de um objeto, aparece uma setinha amarela aqui, indicando que eu fiz essa alteração. Tanto que se eu clicar na setinha amarela, ele reseta e volta para o padrão. Tá vendo? Qual que é o padrão? Ele estar na localização 0, 0, 0. Começar no ponto, na coordenada 0 do meu plano, do meu mundo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Além da translação, eu tenho a rotação, pessoal. Então, vou puxar aqui para cima, ó, só para vocês verem, ó, que a rotação, eu também posso rotacionar os 3 eixos, ó. Girar ele tanto no eixo X, Y, quanto no eixo Z, tá? E aqui eu consigo ver os valores da rotação e a mesma coisa. Eu posso vir aqui e mudar esses valores por aqui, digitando ou arrastando o mouse, ó. Tá vendo que legal? Então aqui eu vou resetar, vou deixar a rotação 0 e eu tenho a escala. Para que serve a escala? Para aumentar ou diminuir o tamanho de um objeto no plano, né? No nosso mundo aqui. E aí funciona do mesmo jeito. Eu posso vir, clicar aqui, ó, nos eixos, aumentando a escala especificamente em um eixo, ou eu posso clicar no quadradinho central aqui e alterar a escala diretamente nos 3 eixos. Ou por aqui. Tá vendo? Ó? Posso vir aqui e alterar a escala. E aí a mesma coisa. Ó, vou zerar. Tá tudo 1. Tem um cadeadinho aqui. Eu posso travar o cadeadinho. E olha que legal. Quando eu travo o cadeadinho, né, e mudo o valor de dos eixos aqui, x, y, z, ele altera colocando o mesmo valor para todos. Se eu tiro o cadeado, eu posso alterar independentemente o valor de cada eixo, x, y, z. Beleza? Então tá aqui. E o que é esse mobility? Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque quando eu trabalho com elementos dentro do Unreal, dentro da Unreal aqui, ela renderiza a sombra de uma maneira diferente conforme o objeto. Então, objetos estáticos, eles não vão se mexer dentro do jogo, vão ficar quietinho naquele lugar e nunca vão sair de lá, tá? Não vão ser destruídos, não vai acontecer nada. Então, a sombra já é calculada de uma maneira diferente. Quando eu tenho um objeto estacionado, ó, aqui, ó, o que significa? O objeto está quietinho, mas ele pode acontecer alguma coisa e sumir dali, sair de lá, né? Então, é uma forma de trabalhar com a renderização da sombra. E ele vai se mover, o objeto vai poder se mover. Então, vai ser outra forma que ele vai trabalhar com a parte de renderização. Então, você tem que definir quando você jogar um objeto dentro do seu jogo, né, um Static Mesh Actor, se ele vai ser estacionado, se ele vai ser estático ou se ele vai estar em movimento. Entenderam? Então, no caso aqui é estático, nosso cubinho.
Então, isso aqui, pessoal, nós acabamos de ver o que é um Static Mesh Actor. Então, basicamente, é uma malha que eu tenho, tá? Que eu arrastei para dentro do meu jogo e aí eu pude fazer o quê? Pude utilizá-lo dentro do meu jogo. Que pode ser uma parede, pode ser uma casa, pode ser um corpo, etc. É algo que dá a impressão, né, do objeto, tá? A aparência dele. Tá aqui. Eu vou deletar o meu cubo, não preciso dele, beleza? E aí, olha só que legal também que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho algumas malhas aqui já prontas, né? Que nem um cubo, esfera, cilindro, plano, tá ok? Ó. Então já tem todas essas malhas já prontas, né? Malhas básicas, porque nós não importamos nada, né? Já pronto aqui para o nosso jogo. Lembra que no comecinho, na hora que nós fomos criar o nosso projeto, tinha o Starter Content, o kit. Lá já vinha algumas malhas prontas, né, para utilizar no jogo. E nós não importamos, nós não usamos o kit inicial, tá? Então tá aqui o meu cilindro. Olha que show de bola. Tá aqui, joguei ele para cá. Era uma malha, passou a ser um Static Mesh Actor. Beleza? E agora, olha que show de bola que eu vou fazer com vocês, ó. Toda malha, pessoal, todo Static Mesh Actor, né, ele possui uma propriedade que é a sua malha, ó, Static Mesh, que define a sua forma, e uma propriedade que é o Material, né, que ajuda também a definir a sua aparência. Como assim a sua aparência? Seu brilho, sua luminosidade, a sua rugosidade, a sua cor, tá? E nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos criar um material básico para a gente usar nesse nosso cilindro aqui, ó. Então, aqui dentro de Content, da pastinha Content, eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta, vou chamar Materials. Ó, que nome sugestivo. Ó, Materials. E dentro de Materials, eu vou criar um materialzinho básico para a gente usar como exemplo aqui na nossa atividade, tá? Que material? Eu vou vir aqui, ó, dentro da pastinha Materials, aqui, botão direito, e vou criar um material. Cadê? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Material, ó, Blendables Material. Tá aqui. E eu vou criar um material que eu vou chamar de Red underline M. Então, o M representa material. Entendeu? Red, eu vou criar um material vermelho. Então, cliquei aqui 2 vezes, ele vai abrir o editor de materiais, ó. Tá ok? E como que funciona, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse Red underline M é que vai representar o meu material que eu vou criar. Onde eu tenho uma cor base, eu tenho uma propriedade aqui, ó, que representa a parte metálica do objeto, do meu material, especular, ruggedness, né? Anisotropy, emissive color, normal. Então, o que são esses elementos aqui, esses pininhos? Conforme eu vou inserindo valor nesses pinos, eu vou definindo características do meu material. Como, por exemplo, a cor base, se ele é metálico ou não, se ele é especular, se ele é rugoso, se ele é anisotropy, né? Se ele vai emitir uma cor, vou definir a posição da normal dele e várias outras coisas. Tá vendo? Então, conforme eu vou alimentando esses valores, eu vou construindo a aparência do meu material. E nós vamos construir um material aqui bem simples, pessoal, que ele só vai ter uma cor base, tá? Então, eu vou vir aqui do lado, ó, na minha palheta de elementos que eu posso utilizar para construir meu material, e vou pegar aqui, ó, um constante trace vector. Para que serve esse constante trace vector? Serve para definir uma cor. Ó, tá aqui. Se eu vier aqui em constante, ó, eu posso definir uma cor RGB. Então, se eu clicar aqui no pretinho aqui, eu posso vir e definir uma cor na mão, ó. Red, ok. Às vezes, o que acontece? Você mexe ali, ó,
Eu cliquei e ele não alterou. Tá vendo que legal? Ó, então você só tem que tomar cuidado com isso, que às vezes você vai mexer e ele vai acabar não alterando o valor aqui, ó. Tá vendo? Então agora eu mexi e ele teve alteração ali das cores. Então vamos pegar aqui uma cor, acho que aqui ficou legal, ok. Tá aqui, ó. Então essa foi a cor que eu defini, tá? E aí se eu pegar, clicar aqui nesse pino e arrastar para a cor base, eu consigo ligar ele e fazer com que esse valor, essa constante que eu criei, se torne o quê? Se torne a cor base. Ó. Então, só clicar, arrastar e ligar lá. Pronto, está ali. Eu defini um material que tem qual aparência? Uma cor vermelha. Só isso, como cor base. Tá? Mais para frente nós vamos aprender de uma maneira mais especializada como trabalhar com materiais. Mas aqui eu só criei um material base, tá ok? Então se eu quiser criar outro material para usar no meu jogo, é só fazer isso. É só pegar uma constante, jogar aqui, definir uma cor e ligar na cor base. Eu crio um material que representa uma cor? Sim, só isso, tá? Deixa eu dar uma clareada aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aí. Salvei. Olha lá, às vezes demora um pouquinho, tá, para você visualizar. Aqui eu consigo visualizar como ficou a minha cor, tá? Aparência, tudo. Então agora vamos aguardar ele salvar. Salvou, fechei. E eu posso usar agora esse material no meu cilindro, ó. Se eu vier aqui em material, eu venho aqui e seleciono ele, ó, Red M. Pronto. Olha que show de bola, gente. Muito legal, né? Tá aqui, criei uma malha estática aqui, um Static Mesh Actor no meu jogo e coloquei uma corzinha nele. Top, né? Pronto. Fechou. Vou deletar meu cilindro. Pô, Danilo, você fez tudo isso e vai deletar? Vou. Eu não quero ele. Só queria mostrar para vocês como criar um material e como associar a uma malha Static, um Static Mesh Actor, moldando aqui o material aplicado no mesmo, tá? E agora, pessoal, isso que é o que eu queria mostrar para vocês. Quando eu estou trabalhando com malhas na Unreal, eu posso criar a minha própria malha. Então, aqui eu tenho algumas malhas prontas, né? A esfera, o cilindro, o cone, que já vem com padrão, mas eu posso, no caso, se não tiver, eu posso criar a minha própria malha. Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, só para vocês verem, em Geometry. Já existem algumas outras coisas aqui, ó. Pô, Danilo, mas já tinha um quadrado lá. Ó, tem um box, um cone, um cilindro, um curve stair, um linear stair, que são escadas, ó, né? E uma esfera. Então, eu vou pegar aqui o box e vou arrastar. Ah, Danilo, mas é parecido com aquele outro quadrado. É parecido, mas não é a mesma coisa, pessoal. Reparem aqui que na hora que eu arrastei ele para cá, se eu olhar aqui, ó, vou pegar lá em Basic e vou arrastar o cubo, ó. Arrastei o cubo. Olha a diferença. Quando eu seleciono o cubo, se eu olhar aqui no World Outliner, que mostra os elementos do mundo, eu tenho o quê? Eu tenho meu cubo, que é um Static Mesh Actor. Se eu olhar aqui aquele box que eu arrastei, que eu peguei de Geometry, ele não é um Static Mesh Actor, pessoal. Ele é um Brush. Olha que legal, tá? Por meio de um objeto do tipo Brush, eu consigo construir uma malha. Entenderam? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui de uma maneira bem simples com vocês. Depois nós vamos trabalhar mais um pouquinho com objetos do tipo Brush. Eu vou fazer uma coisa tranquila. Olha só que legal. Eu tenho meu quadrado. Eu vou arrastar um cilindro aqui também, ó, do Geometry. Arrastei. E olha que legal. Quando eu olho os detalhes, né, as características do brush que eu acabei de mexer, eu posso configurar elas, ó, em Brush Settings. Eu posso falar se ele é aditivo. O que é aditivo? Ele vai somar. Então, se eu tiver outros brushes na cena, ele vai somar com esse brush. Então, eu posso pegar
2 brushes e transformar em um só. Ele aumenta a sua área. Ou pode diminuir, pode subtrair. Então, se eu colocar aqui, ó, subtrative, olha só o que aconteceu. Aparentemente, ele sumiu, né? Eu não estou vendo ele. E ele comeu um pedacinho do meu quadrado, ó. Olha que legal. Tá vendo que show de bola? E eu posso configurar algumas outras coisas. Por enquanto, eu vou deixar aditivo aqui para eu visualizar ele, né? E aqui eu posso, ó, por exemplo, alterar o tamanho do eixo Z. Então, vou colocar 300 aqui. E mudar o rádio. Ó. Então, vou colocar 100. Vamos ver como vai ficar. Olha ali. Ele ficou bem menor. Tá vendo? E aqui eu posso definir a quantidade de lados que eu quero. Então, quanto mais lados, ele vai se tornar uma esfera, vamos dizer assim, perfeita. Vou deixar 8 aqui, não vou deixar com 175, tá? E vou mudar aqui o rádio dele. Vou colocar 50, para ele ficar menor. Então, olha como é que ele ficou. Ficou desse jeito. E aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer, só para vocês verem, para a gente brincar um pouquinho. Vou falar que ele é subtrativo, tá? Então, eu vou tirar esse valor de alguém, né? Posso subtrair essa área de outro brush, e eu vou vir movimentar ele aqui, ó, e vou colocar ele no meio daquele meu quadrado que eu tinha criado. Olha que legal. Tá aqui. Coloquei no meio do quadrado. Então, se eu olhar aqui, ó, andando na cena, ele está aí no meio. Beleza? E com isso, o que aconteceu? Eu fiz um furo no quadrado, pessoal. Tá vendo? Fiz um furo naquele meu quadrado. E eu posso fazer o quê? Ó? Vou segurar o Alt. Puxei para cá. O que aconteceu? Ele duplicou aquele cilindro, ó. Então, quando eu seguro o Alt e puxo o objeto, ele vai fazer o quê? Ele vai duplicar esse objeto. Olha que legal. E aí, eu vou fazer o quê? Ó, vou rotacionar ele. Rotacionei, ó. Olha que legal. Rotacionei em qual eixo aqui, caso vocês não tenham visto, ó, no eixo X. Vou posicioná-lo novamente, ó. Pronto. E olha que show de bola. Eu fiz o meu quadrado furado aqui, furado aqui. Vou duplicar de novo, ó. Puxei de novo. Vou rotacionar ele aqui novamente. Olha que show de bola. Rotacionei. Vou arrastar ele aqui, voltar ele aqui para o meio. E agora eu tenho um objeto. Tá vendo? Que é um quadrado. Se vocês olharem. Todo furadinho. Olha que legal. Então, eu consegui construir uma nova malha usando objetos aqui geométricos, que já vêm presentes aqui, adicionando e subtraindo. Olha que legal, tá? E aí, olha que show de bola, né? Se eu deixar ele aqui na minha cena, se eu der um play, ó, vou dar um play aqui, eu consigo navegar na cena, ó, como se fosse num jogo normal, usando o ASWD e movimentando o mouse, ó, tá ali, meu quadrado. Só que ainda, pessoal, isso aqui não é um Static Mesh Actor, é um brush, é uma pintura, tá? Formada por vários brushes. E o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar, vou dar um ESC, ó. Eu posso pegar esse carinha aqui e alterar ele, criar uma malha. Olha que legal. O que eu vou fazer aqui, só para mudar um pouquinho, ó. Eu vou arrastar ele um pouquinho para baixo, ó, né? Ou melhor, vou pegar todo mundo aqui, ó. Então, olha o que eu fiz. Eu vim aqui no Word Outliner, selecionei o meu Box Brush, segurando o Ctrl e todos os outros cilindros de brush, ó, tá vendo? Vou arrastar todo mundo para cima para ver se ficou legal, ó. Como é que tá o meu quadrado furado.
tá? Então, movimentei todo mundo para cima, para tirar do chão. Selecionei só o quadradinho aqui. Vou movimentá-lo aqui, ó. Para quê? Para posicionar mais ou menos os furos no meio dele, no meio do quadrado, ó. Agora ficou legal. Pronto. Esteticamente falando, né? E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou transformar esses brushes em Static Mesh Actors. Então, eu quero que esse box brush, esse cilindro brush, esse cilindro brush e esse cilindro brush se torne uma malha estática. Então, eu vou criar uma nova malha. Como? Selecionei todo mundo que eu queira que seja uma malha apenas, né? Vou vir aqui nos details, ó. E aqui nos details, se vocês olharem, no Brush Settings, tá vendo, ó? Tava escondidinho aqui, ó. Ele escondeu, tem uma setinha, Show Advanced, ó. Eu posso criar, ó, Create Static Mesh. Então, eu posso criar uma malha a partir desse conjunto de brushes. Então, se eu clicar aqui, olha só que legal. Ele vai abrir para mim salvar a minha malha. Então, eu vou clicar aqui dentro de Content, New Folder, e eu vou colocar aqui, ó, Mesh. Vou criar uma pastinha chamada Mesh, malhas, ó. E dentro de Mesh, eu vou colocar aqui, ó, Box. New Box. New Box. Pronto. Olha que nome lindo. Create Static Mesh. Pronto. Olha só o que aconteceu agora. O meu New Box sumiu tudo aquilo lá, sumiu todos aqueles brushes que estavam ali, porque não existem mais, né? E ele passou a ser um Static Mesh Actor. Tá vendo, ó? E não é mais um brush. E se eu vier aqui em Mesh, eu posso pegar esse componente que eu criei, ó, essa malha, e usar no meu jogo agora. Olha que legal. Então, eu tenho vários New Box para usar no meu game. Legal, né? E do mesmo jeito que nós fizemos com o nosso cilindro, pessoal, eu posso definir um material para ele, ó. Então, eu posso vir aqui e escolher o material Red para aplicar no meu New Box. Tá aqui. Olha que legal. Muito show de bola, né, pessoal? Então, viram que legal o que nós vimos hoje? Vimos um pouco de navegação, conhecemos um dos componentes mais básicos da Unreal, que é o Static Mesh Actor. Aprendemos a criar uma malha, né? Uma mesh, usando geometria e colocar uma corzinha nessa minha malha, né? Usando os materiais que nós criamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender muito mais coisas sobre a Unreal Engine. Tá ok? Então, um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.